Olá, mulheres de joelhos! Aqui quem fala é a missionária Aline Abreu e eu estou aqui com você hoje para estudarmos o livro de Mateus. Nós vamos estudar o capítulo 17 e eu quero que você acompanhe aí comigo. Vamos lá? Mateus 17, a partir do versículo 1 até o versículo 13, está ali contando uma passagem da transfiguração, o Monte da Transfiguração. Jesus, então, leva 3 de seus discípulos, curiosamente, 3 discípulos, os mesmos 3 discípulos que estavam com ele na cura da filha de Jairo, que nós já lemos nos capítulos anteriores. E ali dentro daquele monte, ali em cima daquele monte, acontece uma visão maravilhosa que esses discípulos vão ter de Jesus sendo transfigurado. Eles vão ver esse Messias na sua glória, algo que eles ainda não tinham visto, né? Mas bem no comecinho desse capítulo, bem no versículo 1 mesmo, vai falar ali de um período de tempo, de 6 dias. E Mateus ele deixa muito claro, e até nos outros evangelhos também vai falar um pouquinho dessa questão de dias, que ele está fazendo alusão ao que terminou no capítulo anterior, no que vocês assistiram no vídeo ontem, né? Jesus estava ali falando para eles quem ele realmente era. Ele estava falando para eles: "Ei, eu sou o Messias", né? Ele estava falando da paixão de Cristo, né? Que ele estava contando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Foi o primeiro momento em que Jesus realmente mostrou para eles que ele era o Messias e que ele ia ser um Messias sofredor. E é interessante porque quando ele disse isso, Pedro não entendeu muito bem. Vocês viram isso no vídeo passado. Pedro já logo fala: não, isso não vai acontecer. E ele fala: "Afasta-se de mim, Satanás. Vá para lá com essa ideia aí, porque eu sou o Messias que eu preciso sofrer", né? Isso estava dentro do propósito dele ali na época. E então quando passa-se 6 dias, são 6 dias de Jesus calado, deles calados, os discípulos calados, eles ainda não estavam compreendendo. E para o mestre deve ter sido muito complexo, muito difícil, porque ele passa esses 6 dias após ter falado para eles, revelado para eles a parte mais maravilhosa do seu ministério, e eles não compreenderam. E quando eles vão, então, os 3 junto com ele para o Monte da Transfiguração, eles têm uma visão desse Jesus, e não é o Jesus sofredor. Porque antes de Jesus parece que ninguém tinha essa visão de um mestre, de um Messias sofredor. Todo mundo tinha a visão de um glorioso, né? Até o fato que, por esse motivo, os judeus não conseguiam aceitar que o que vai vir de bom de Nazaré, uma cidadezinha qualquer, eles criam que o Messias ia ser um rei. Eles não entendiam que ele era rei não deste mundo, mas do reino de Deus. E então, nós vemos aqui os discípulos com essa mesma dificuldade de compreender. E quando eles sobem para o Monte da Transfiguração, eu quero que vocês imaginem comigo essa cena, porque é algo que a gente precisa fechar os olhos e imaginar o que Mateus está contando, porque deve ter sido maravilhoso. Vamos ler comigo? 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar, transfigurar. O seu rosto ficou brilhante como o sol. Olha que coisa linda. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro, tinha que ser o Pedro, disse a Jesus: "Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu já armo 3 barracas, já faço 3 tendas para vocês morarem neste lugar. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias." Enquanto Pedro estava falando, foi um cala-boca aqui para Pedro. Enquanto Pedro estava ainda falando, uma nuvem brilhante os encobriu. E dela veio uma voz que disse: "Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." Foi: "Pedro, agora não é hora de falar, Pedro. Agora é hora de você ouvir." Esse momento acontece porque é um momento de preparação. Elias, ele representa os profetas. Moisés representa a lei. E ali era um momento de preparação para o que estava para vir, né? Fazia parte dessa preparação ali do ministério de Jesus. E eles então têm uma visão de um Jesus glorificado. Era a visão de um Messias que eles queriam. Ninguém queria a visão de um Messias sofredor. E quando essa nuvem vem e cala ali o que Pedro está falando, porque Pedro era muito fácil para falar e tardio para calar, né, para ouvir,
Quando essa nuvem vem e fala que é o próprio Deus, eles se ajoelham no chão, morrendo de medo, em sinal de adoração, em sinal de reverência. E aí Jesus coloca a mão sobre eles e diz: vocês não precisam temer. E quando eles abrem os olhos, está só Jesus lá, né? Então, quando Pedro fala, vamos armar a barraca, se você quiser a gente já arma a barraca, ele está dizendo o quê? Eu não quero que esse momento de glória acabe. Porque realmente deve ser maravilhoso. Imagina enxergar Jesus naquele seu momento de transfiguração e de glória, com Moisés, com Elias. Gente, deve ter sido maravilhoso. E a ponto dele já criar uma barraca, armar ali um tabernáculo para eles habitarem e ficarem e não saírem. Mas não era esse o propósito. Jesus já havia aberto mão da sua glória para poder vir a este mundo. O propósito de Jesus não era esta glória agora. A glória de Jesus era após a ressurreição, mas ele ainda não tinha chego no final desse processo aqui na terra. Então o Pedro ali, ele não entendeu ainda, mesmo Jesus já havendo falado com eles anteriormente, que ele veio para sofrer, para morrer, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Pedro ainda não havia entendido. Pedro ainda não havia tido uma revelação real do que haveria de acontecer. E então, quando eles descem ali daquele monte, eles vêm conversando e falando: os mestres da lei não falaram que antes de tudo isso acontecer tinha que vir Elias? E aí ele fala: sim, mas Elias já veio e eles não reconheceram. E aí então eles foram entender que ele estava falando de João Batista, porque o Elias que os mestres da lei pregavam teria que vir preparando o caminho para o mestre vir, né? Para que o Messias viesse. E claro, ele não está dizendo que é uma reencarnação. Ele estava dizendo que o próprio João Batista, ele tinha as mesmas qualidades, ele fez as mesmas coisas, né? Ele era muito parecido em espírito, sabe quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem um espírito empreendedor? Não é um espírito, gente, que está na pessoa, né? Nós estamos querendo dizer que ela tem uma pegada empreendedora. E quando eles diziam que Elias viria, eles estavam querendo dizer isso. Essa pessoa vai ter a mesma pegada de Elias, né? De profeta, de agir daquela maneira. E aí então eles entenderam que era a respeito disso então que Jesus estava falando, que esse Elias que estava previsto vir já havia vindo e tinha sofrido, né? Tinham feito com ele o que queriam. E assim também o fariam com o próprio Jesus, né? E aí continua então falando da cura de um menino. Enquanto eles estavam chegando perto ali da multidão, teve um homem que veio perto de Jesus e se ajoelhou em desespero, né? A Nova Tradução diz que o filho dele estava com epilepsia. Algumas outras traduções mais antigas dizem que este menino estava lunático. E esse homem então ele diz: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos o curarem, mas eles não puderam. E aí Jesus então ele fica muito bravo, ele diz: até quando eu vou ter que viver com vocês, homem de pouca fé? Por que Jesus fala isso? Porque ele já havia dado para eles o poder de expulsar demônios, e eles não conseguiam colocar aquilo em prática. E aí quando ele dá ordem, aquele demônio sai, os discípulos vão para ele e falam: por que a gente não conseguiu? Eles dizem: por causa da fé de vocês, né? Aqui no versículo 20 ele responde: foi porque vocês não têm bastante fé, ou seja, vocês não têm fé o suficiente. Então o problema aqui não é, na verdade, o tamanho da fé, mas é como eles desenvolveram a fé. Porque a medida de fé pequena todos nós recebemos uma medida de fé ao nascer. Mas nós precisamos todos desenvolver. A fé é como um músculo. Todo mundo tem. Mas por que uns são tão magrinhos e outros são halterofilistas? Porque uns desenvolvem e outros não. Então esses discípulos, eles não estavam conseguindo desenvolver a fé suficiente. Então eles não tinham fé nem para expulsar demônios e nem para crer naquilo que Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Porque quando nós continuamos a leitura, nós vamos ver Jesus novamente a partir do versículo 22 dizendo: um dia os discípulos estavam reunidos na Galileia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e eles vão matá-los, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. A medida de fé deles era tão pequena que eles não estavam conseguindo entender que isso era necessário, fazia parte do plano de Deus.
Eles estavam tristes porque Jesus ia sofrer, porque Jesus ia morrer, mas ei, Jesus iria ressuscitar. E é isso que traria vida. E vida em abundância. E é isso que traria nós até o ponto que nós estamos hoje. Eles não tinham fé o suficiente para entender o que Jesus estava falando. Quem dirá para expulsar um demônio? Né? Jesus teve que falar mais uma vez e ainda assim eles estavam tristes. A partir do versículo 24, Jesus então está com os discípulos ali em Cafarnaum e os cobradores de impostos lá do templo foram perguntar para Pedro: ei, Jesus, teu mestre, ele não paga imposto não? E Pedro disse: não, ele paga sim. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que ele falasse alguma coisa, ele só estava pensando, aconteceu lá fora. Mas quando ele entrou, Jesus já começou falando com ele: Simão, o que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou os estrangeiros? E ele diz: os estrangeiros. Respondeu Pedro, né? Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que o cidadão não precisa pagar. Mas nós não queremos escandalizá-los. Nós não queremos ofendê-los. Por isso, vá no lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu imposto. Amém? Aqui nós vemos Jesus falando com Pedro. Será que eu tenho mesmo que pagar imposto? Eu sou filho do dono desse templo. Mas eu não vou escandalizar ninguém. Entre escandalizar alguém ou pagar algo que não me é devido, vamos pagar o que não nos é devido. Vai lá. Eu vou providenciar. E ele não providencia só para ele. Ele providencia para Pedro também. Tudo que nós vamos buscar no Senhor já está disponível nele. Já está disponível. Nós não precisamos nos amedrontar. Talvez Pedro tenha entrado apavorado porque sabia que naquele dia eles não teriam dinheiro para pagar os impostos. Mas antes mesmo que ele abrisse a boca, o Senhor já tinha providenciado. Amém? Eu espero que essa palavra entre no seu coração. Eu espero que essa palavra faça habitação no seu coração. Eu espero que hoje, se você estiver precisando de qualquer coisa, você saiba que mesmo antes de você abrir a boca, só no seu pensar, o Senhor já tem tudo pronto e preparado para ti. Comenta aí. Eu creio que o Senhor tem tudo pronto e preparado para mim. E declare publicamente a sua fé no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por uma palavra tão maravilhosa, Senhor. Obrigada porque esses estudos têm falado não só ao nosso coração, mas ao coração de todo mundo que tem assistido. Obrigada, papai querido, pelo privilégio de sermos usadas para falar da tua maravilhosa palavra. E eu creio, Senhor, que muitos corações ainda serão impactados. Eu creio que essa palavra ainda chegará a muitos corações. Eu creio, Senhor, que muitas mulheres alcançarão níveis maiores de maturidade espiritual através desses estudos. Eu quero te louvar e te benzer pela vida das minhas irmãs, da pastora Adriana, da Tininha, da Marcinha e de tantas outras mulheres, mulheres de joelhos que o Senhor tem levantado. Senhor, das nossas intercessoras fiéis que intercedem por cada pedido que chega, de cada princesa tua, de cada diretora, de cada mulher que nos ajuda em cada evento. Todas, papai, todas as mulheres que pegam junto conosco, Senhor Deus, em cada célula. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por cada mulher da diretoria. Em nome de Jesus, papai. Publicamente eu quero ser grata a cada mulher, Senhor Deus, em nome de Jesus. E se você ainda não é uma mulher de joelhos, eu quero te convidar. Nós temos um grupo, que o link está aqui na descrição. Esse grupo, todos os dias você vai receber uma palavra de Deus e uma oração que vai impactar a sua vida. É um grupo fechado, você não vai ficar recebendo várias palavras. Nós também temos um outro grupo que, se você quiser participar, que aí sim é um grupo de conversa, um grupo onde você pode participar falando com outras irmãs. E eu creio que existe algo do Senhor para você neste projeto. Vem fazer parte. Se você quer entrar para trabalhar conosco, colocar a mão, nós precisamos de mulheres dispostas a trabalhar para que essa obra cresça ainda mais. Você está convidado a fazer parte conosco, em nome de Jesus. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.